Olá, parceiros! O que está faltando para você receber a promessa na sua vida? Então, hoje nós vamos estudar a família de Abraão, né? E uma das coisas que fica muito forte para nós, estudando toda essa palavra dele, toda a história dele, foi em relação ao tempo. É interessante que quando Abraão recebe a palavra, que está lá em Gênesis 12, Deus diz assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Lá na frente, Deus diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Agora, pulando para o quarto, diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com Abraão. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então eu fico pensando, né? A gente estudando, o que a gente viu? A gente viu o tempo. Primeiro ele recebeu essa promessa de sair da terra de onde estavam os seus pais e ir para uma terra que lá nessa terra o Senhor ia abençoar a vida dele, ia abençoar um povo através da vida dele. E aí ele sai de Harã com 75 anos e só recebe a promessa com 100 anos, né? Que foi quando o filho dele, o Isaac, nasceu. E aí a gente pensando, né? 25 anos, ele construindo a bênção dele, ele esperando em Deus receber a promessa dele. E aí a gente já pergunta para você nesse momento: quanto tempo faz que o Senhor te prometeu algo? Que o Senhor prometeu algo para você ou para sua família? E o que você está fazendo no decorrer desse tempo? Então é sobre isso que a gente quer estudar hoje aqui com você. Por quê? Porque o que a gente pode entender? Que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí a gente pensa que um casal não é uma família. A família é celebrada quando nasce o primeiro filho. Aquele filho ali forma uma família com a chegada dele. Então para pensar. Abraão recebe uma promessa de família e ele só se torna uma família depois de 25 anos. Para todo caminho que Deus vai nos levar, a gente precisa primeiro fazer algo muito importante na nossa vida. Que é o que, pastor? É a consagração. E essa consagração é que vai te dar um acesso à promessa que Deus tem para você. Então, nessa consagração, nós precisamos, primeiro que tudo, sair de onde nós estamos para ir para um lugar para nos consagrar. Como Deus chamou Abraão, sair da tenda para poder ele ir lá para fora, para poder mostrar o que é que ele tinha para fazer. Então, nessa consagração, nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, o nosso lugar onde nós estamos muitas vezes nos escondendo, para poder a gente nos preparar para uma próxima etapa da nossa vida. A partir do momento que Deus me chama, que Deus chama você, Deus chama a sua família, você precisa se consagrar. E nesse momento nós precisamos mudar algumas coisas da nossa vida, porque é na consagração que nós vamos ter uma nova etapa de vida. É na consagração que nós vamos mudar os nossos hábitos. Nós vamos mudar tudo aquilo que a gente construiu de errado na nossa vida, mediante o laboratório que a gente veio. Então, quando Deus nos chama, nós precisamos mudar a roupagem, nós precisamos mudar o nosso interior, nós precisamos mudar os nossos hábitos, atitudes, para poder a gente entrar na presença de Deus, e nessa presença a gente está sendo observado por Deus, para poder Ele dar uma continuidade a essa caminhada com Ele. É interessante, né, quando o pastor fala dessa consagração, porque em seguida vem uma parte muito forte, que é o quê? É você estar alinhado com aquilo que Deus te prometeu. Para você receber esse alinhamento,
Você precisa, primeira coisa que tudo, é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, eu gosto de repetir para que Deus possa estar te dando um alerta nesse momento. Quando a gente pergunta para um casal, o que Deus tem para o casamento de vocês? Dificilmente eles sabem nos responder isso. Por quê? Será que quando Deus chamou eles, Deus não mostrou o que tinha com eles? O que ia dar para eles? O que ia fazer através da vida deles? Será que Deus iria colocar você num trajeto aonde Ele não fala aonde você vai chegar? Deus, Ele não revela tudo, mas Ele fala aonde Ele tem para você chegar. E muitas vezes, se a gente não desenvolve essa consagração que o pastor bem falou, a gente não consegue acreditar. E, consequentemente, nem muito menos nos alinharmos. Porque se a gente não conseguiu receber, como é que no meio do caminho, no meio do trajeto, a gente vai andar com isso? E esse alinhamento são as coisas do dia a dia. O que é que eu preciso alinhar com minha esposa hoje para poder eu estar consagrado, para poder receber de Deus? O que é que você hoje está passando no seu casamento que você precisa alinhar? Você precisa chegar juntamente com sua esposa e fazer exatamente o que é necessário fazer dentro de um matrimônio. É consertar tudo aquilo que está errado. E a gente vê isso na vida de Abraão e Sara, porque quando Abraão recebe a promessa, o que acontece com a Sara? Ela ri. Isso Exato. Foi o quê? Isso foi uma falta de alinhamento. Ela não estava alinhada com o propósito que tinha sobre a vida do marido dela. Entende? Porque quando a gente está alinhado, a gente entra debaixo mesmo não acreditando. Entende? Mas a gente o quê? Dá passos de fé. Ela não teve a capacidade de dar passos de fé. E o que ela fez? A falta de alinhamento nesse casal fez com que esse casal gerasse o Ismael. Deus não tinha Ismael para a vida deles. Deus tinha o filho da promessa. Deus tinha o Isaac. E por eles não estarem completamente consagrados e nem alinhados com o que Deus tinha para ele, porque você pode dizer assim, né? Ah, mas foi a mulher dele que botou ele para deitar. Se ele fosse um sacerdote alinhado com o que ele recebeu de Deus, ele teria dito, esse não é o caminho que Deus tem para mim. Entende? Então é muito importante hoje que você esteja alinhado com o que Deus tem para a sua vida. Que você esteja literalmente no trajeto, entendendo, sabe? Como um trem que anda naquela linha, né? Ele sabe literalmente, você tem que andar na linha. Fora daquela linha, não pertence ao seu casamento, não pertence à promessa que Deus tem para você. Por mais que essa promessa seja absurda, porque eu lembro que quando Deus chamou a gente, Deus falou para mim muito claro. Deus disse que eu estava pedindo muito a Deus para ter filhos espirituais, porque eu queria compartilhar aquilo que Deus tinha falado para mim. E Deus diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então eu nunca nem imaginava de morar em outro país. E hoje eu estou nesse lugar. E quantas pessoas eu cuido de outro país através da minha vida, não é? Por quê? Porque está se cumprindo a promessa que Deus falou para mim lá atrás. Entende? Então, por mais absurdo que seja a promessa, eu preciso estar alinhado, meu marido precisa estar alinhado, você precisa estar alinhado para receber essa promessa. E a promessa só chegou na nossa vida quando esse alinhamento ele sincronizou. Até então, quando nós tínhamos um alinhamento errado, né, vamos falar dessa forma, um estava mais na frente do que o outro, não estava totalmente alinhado à nossa vida conjugal, matrimonial, e isso fez com que atrasasse a promessa na nossa vida. Uhum. Então, o que é que acontece com isso? Quanto tempo você vai protelar a tua promessa? Uhum. Por quanto tempo você vai deixar a sua vida desalinhada com o seu cônjuge para poder você ficar só no pensamento de quando minha promessa vai chegar? Quando a bênção que Deus tem para mim vai chegar. Então, que você possa se consagrar, que você possa se alinhar para poder você ir para o próximo degrau. Porque Deus não pula degrau. Deus tem que fazer com que você seja aprovado em cada etapa da vida que você passa. Você não vai conseguir passar para o próximo degrau sem primeiro você concluir aquele degrau.
Então, faz um alinhamento, te consagra para poder você chegar no próximo passo, que é a promessa. Então, o que é que aconteceu com Abraão? Né? Que não era Abraão, era Abrão naquela época. Ele recebeu 3 promessas assim de imediato de Deus. A promessa de ter muitos descendentes, a promessa dele ir para uma terra que manava leite e mel, que era Canaã, e a promessa de um filho. Né? Então, eu quero que você tenha uma certeza na sua vida. Tudo que Deus promete, Ele vai cumprir na sua vida. Agora, Ele vai cumprir quando você estiver consagrado, quando você estiver alinhado, para poder você receber essa bênção. E aí, o que é que faz você receber uma promessa? É você ter a consagração, é você se alinhar, é você estar capacitado. A partir do momento que Deus te capacita, a partir do momento que você se consagra a Deus, Ele vai liberar a promessa sobre a tua vida. E nesse ponto, Ele é capaz de demonstrar o seu amor e a promessa que Ele está derramando sobre a vida de todas as famílias. Em cada família que passar por esse processo, Ele vai demonstrar o seu amor, sim, para poder você desfrutar das promessas de Deus. Muitas vezes as famílias chegam para nós e dizem assim, mas Deus está demorando muito, mas Deus não está cumprindo com o que Ele falou. E aí muitas vezes a gente pergunta, como é que está a sua consagração, como é que está seu alinhamento dentro da sua família, para poder você receber. Porque não tem como barganhar com Deus algo que existe um caminho, algo que existe um trajeto a ser feito. E nós precisamos saber e aprender que essa consagração, esse alinhamento para chegar na promessa não tem como cortar um caminho. Não tem 2 caminhos para se seguir. Só existe um caminho. É você simplesmente obedecer ao que Deus está te dando, ao que Deus está te oferecendo, porque Ele é fiel e justo para cumprir isso nas nossas vidas. Mas nós precisamos também ser fiel a Ele. Então, o casal precisa entender uma coisa muito forte, né? A gente tá chegando a hora de concluir aqui com você e a gente não poderia deixar de trazer isso para você. O seu tempo é diferente do tempo do Senhor. Então, por mais que você hoje esteja dizendo assim, tá demorando, pergunte a Deus o propósito de você estar há tanto tempo esperando para que Deus haja na sua vida, esperando que Deus traga aquilo que Ele te prometeu. Porque com certeza o Senhor tem uma resposta para você. E eu quero também te dizer algo assim, chave para a sua vida. Esse tempo está te qualificando. E no final, Deus vai usar tudo. Porque a Bíblia bem fala, todas as coisas cooperam. Então a gente hoje fica sem entender. Mas lá na frente, a gente entende que tudo cooperou para o nosso chamado. Entendeu? Então lá na frente Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que toda a nossa luta lá na frente, toda a nossa espera faz sentido. Entende? Faz sentido. Você hoje pode estar dizendo assim, nossa, eu estou perdendo muito tempo. Não, Deus vai usar tudo que está acontecendo dentro da tua casa, tudo que está acontecendo no seu casamento, tudo que está acontecendo na vida dos seus filhos. Deus vai usar tudo, tudo vai fazer parte. E isso nós experimentamos. Nós estamos falando pela autoridade que nós temos hoje, porque nós também passamos por essa fase. Nós enxergamos que a promessa estava tão distante, muito além até do que a gente pensava e imaginava. Mas com certeza nós fomos pessoas que nós nos dedicamos a nos consagrar a Deus. Nós nos dedicamos a fazer o alinhamento que a gente precisava na nossa vida, para poder hoje a gente estar desfrutando dessa promessa. Hoje nós conseguimos enxergar essa promessa sobre nossas vidas, porque tudo aquilo que a gente declarou lá atrás, com muito choro, com muita dedicação a Deus, com muita consagração a Deus, hoje nós experimentamos tudo aquilo que nos foi prometido lá atrás. E aí você pode perguntar, e aí pastor, acabou? Não, porque veio novas promessas e nós estamos caminhando para novas promessas serem concluídas na nossa vida. Porque isso são ciclos que se abrem e que se fecham.
Nós não podemos simplesmente, eu adquiri essa promessa, acabou, já estou bem. Não, porque o ciclo do cristão, ele vai se abrindo e vai se fechando. Ele vai se abrindo e vai se fechando. Por quê? Porque a cada promessa que você alcança, Deus derrama outra sobre a tua vida. E é assim que nós vivemos, de fé em fé, de glória em glória, para poder alcançar o nosso objetivo de vida. E hoje nós moramos, né, na nossa promessa, nós habitamos hoje na nossa Canaã, mas a Bíblia fala que Josué não conquistou todo o território, né, de Canaã. Então nós estamos na nossa Canaã, mas hoje nós temos que, o quê? Conquistar todos os territórios que Deus tem para nós. Porque dentro da nossa promessa de chegar em Canaã, de termos a nossa Canaã, hoje nós estamos olhando e realmente é uma terra muito grande. Então é uma terra de muitas conquistas. Então nós continuamos crescendo, nós continuamos investindo nas nossas vidas para quê? Para que nós possamos ocupar todo esse território que nos foi dado como herança. E sabendo que toda a terra de Canaã tem gigantes, e gigantes têm que ser derrubados todos os dias. E nós estamos caminhando para uma nova promessa. E essa nova promessa existe gigante no meio do caminho. E nós estamos derrubando um a um. Que você não seja abençoado sozinho com essa palavra, que você possa receber o melhor de Deus nessa palavra, que ela possa ser luz para a sua vida, para a vida da sua família, mas que você também possa estender essa luz para outras famílias. Eu tenho certeza que o seu ciclo de famílias de amizade também vão precisar de uma palavra como essa. E você com certeza vai abençoar essas vidas. Vem aqui no nosso canal, fica aqui conosco. Toda segunda-feira nós estamos aqui com você. Às vezes é nós dois, às vezes sou eu, às vezes é o pastor, mas toda segunda-feira nós estamos aqui. Nós precisamos de você aqui para quê? Para que isso aqui cresça, para que isso aqui vá para outras famílias, chegue na casa de outras famílias. Então, deixa teu like aqui que isso vai nos ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e toca no sininho para você receber os novos vídeos que a gente sempre faz aqui para você. E também nos acompanhe no Instagram, @silascosta e anacristina.psicóloga. Aguardo você lá. Tchauzinho!